Oi, gente. Meu nome é Deia e eu costumo vir aqui para dar spoiler dos livros que eu leio, dividir com vocês. Então hoje eu vou dividir esse livro aqui, Esmeralda. Tá virado porque, né, o celular. E aí ele é um livro da Zíbia Gasparetto em parceria com o Espírito Lúcio e conta a história da Esmeralda. Ela é uma cigana muito, muito linda, que dança divinamente e que sempre teve todos os homens que ela quis. Até ela conhecer Carlos. Mas o Carlos gostava dela. O Carlos era apaixonado por ela. Só que ele tinha que. A família do Carlos nunca queria aceitar a Esmeralda. Naquela época, eles eram muito. Naquela época, as pessoas são preconceituosas. E aí, então, a mãe dele nunca quer aceitar a Esmeralda, o pai dele nunca quer aceitar. Porque, ai, os ciganos são coisa do demônio. Mas nem que as pessoas têm, né, de dizer que tudo é do demônio. E aí, então, ele foi morar com ela no acampamento. Só que ele não deu. Ele passou uma temporada toda com ela, lá uma temporada toda, o inverno todo, e não deu. Ele achou tudo muito difícil, ele não se acostumou com a vida. É óbvio, né, gente? Ele é um fidalgo. Podre rico, acostumado a ter tudo na mão. De repente se vê num acampamento cigano. Ele não, ele não gostou de nada, ele não se via, ele não se sentia vontade, por causa que daí a Esmeralda saía para conseguir dinheiro e ele ficava no acampamento, ele não se sentia vontade, ele não estava feliz. A gente, tipo, sou muito romântica, a gente sempre acha que o amor supera tudo, que o amor faz milagres. E é com muita dor no coração que eu digo que não, infelizmente não. O amor não pode, não faz milagre. Não adianta tu ter todo o amor do mundo e você ter todo o resto diferente, não se encaixava, entendeu? Porque ela não podia ir pra vida dele, porque ela não ia ser aceita, e ele não se encaixou na vida dela. E ele voltou pra casa, mas ela ficou esperando por ele. Só que nisso, aí ele foi, se encontrou com ela, depois ele voltou, e ficaram um tempão, sabe, nessa coisa de... Só que nisso tudo, ele sofreu um atentado, ele tinha um tio muito ganancioso, que queria o dinheiro do pai dele, aí ele invadiu a casa e tentou matar o Carlos. Aí a Esmeralda salvou a vida dele. Ela tinha um amigo, Miro, que era muito espiritualizado e que salvou a vida dele. E ela voltou para casa porque ele falou que ia voltar, vou voltar. Só que ele nunca voltou, porque ele acabou conhecendo Maria. A Maria era aquela coisa que antigamente tinha essa coisa das famílias. Ai, meu filho vai casar com a tua filha quando eles crescerem, sabe? E foi isso que aconteceu. Quando eles cresceram, a Maria, ele tá muito machucado ainda, né? Do atentado. A Maria ajudou a cuidar dele e ele foi se envolvendo com a Maria. A Maria era meiga, inteligente, bonita, sabe assim? E ele acabou se envolvendo e acabou casando com ela. Só que a Maria, eles tinham um primo que era apaixonado pela Maria e que quando a Maria preferiu o Carlos, ele ficou com muita raiva. E ele foi lá e fez fofoca pra Esmeralda. E a Esmeralda tava grávida. Aí ela pretendia, no dia lá do casamento, fazer um fiasco, dizer que ela já tava, ela era muito vaidosa, então ela tava com raiva dele, ela queria se vingar dele. Tipo, ela queria ele de volta, mas ela queria mais se vingar dele do que, enfim. E aí, então, no dia deu tudo errado, porque ela tava muito cansada, uma gravidez bem no finalzinho, assim, ela tava cansada. Eles não conseguiram, assim, a vingança deles de desmascarar o Carlos. Aí então a Maria, né, ia ficar com o primo dela, mas ele não conseguiu. Só que quando nasceu a bebezinha da Esmeralda, ai gente, ela tava com tanta raiva, ela tava tão magoada, ela tava tão ressentida. E ela era vaidosa, ela não queria um filho pra estragar o corpo dela, pra ficar amarrando ela, sabe assim? E aí ela não quis o filhinho. Ai, essa parte doeu minha alma. Ela não quis o filhinho, ela deixou, ela não quis. Ela deu pra esse primo da Maria. Gente, eu esqueci o nome do homem, gente. Ela deu pra ele e ele ficou criando a criancinha, levou pra casa dele. E aí se passaram anos, volta e meia, o Carlos ia lá e tinha um trailer com a Esmeralda. Ela ficava com raiva, ela dizia que não queria, que ela ia se vingar dele, mas ele sempre voltava, depois ele voltava pra casa, ele voltou pra casa algumas vezes, continuou. Mas aí ela não contou que ela teve um filho. Um dia, quando as crianças estavam grandes já, ele conheceu a Isadora.
A Isadora estava hospedada na casa da mãe da Maria. E aí, então, o filho deles, que o Carlos, ai, tá me fugindo dos nomes. O Carlos com a Maria teve dois filhos. O José, ele se encantou na Isadora. Isadora era a cara da Esmeralda, dançava divina, era a cara da Esmeralda, os mesmos olhos verdes da Esmeralda, igual aqui. Tinha os mesmos olhos verdes. Quando ele viu a Isadora, ele estava tão desesperado pela Esmeralda, sentia falta da Esmeralda, que ela era uma mulher muito caliente, uma mulher muito, né, muito sexy. Quando ele via a Isadora, ele lembrava muito da Esmeralda. Só que ele achava que a Esmeralda tinha tido um filho com o primo dele. Eu vou ter que achar o nome do primo dele aqui, gente, me esqueci. E aí, então, ele tinha raiva da Isadora, porque ele achava que a Isadora era. Nem passava pela cabeça dele que a Isadora era filho dele. Ele achava que era filho do primo dele, com a Esmeralda. Aí virou, mexeu, ele acabou descobrindo que a criancinha, que a Isadora era filha dele. E aí ele teve que. O filho dele, o José, tá muito apaixonado pela Isadora, mas não puderam ficar juntos. Ele teve que contar. Daí ele contou a verdade, que teve um caso. A Maria meio que desconfiava, mas aquela coisa de esposa, de passar pano, né? E aí no final da história, já vou pular mais pro final da história, quando a Esmeralda tinha muito raiva dele. E ela fez uma. Eu não sei, não entendo nada de. Mas dá pra chamar de amarração o que ela fez. Não sei se é. Não, espero não estar sendo preconceituosa, mas eu acho que foi mais uma espécie disso que ela fez. Ele ficava obcecado por ela. Ela queria destruir ele. E aí ele ficava no acampamento. Aí de dia ela xingava ele, ela maltratava ele, e ele não ia embora. Ele sentia na alma que ele tinha que voltar para casa, para a mulher, para os filhos, só que ele se sentia preso, Esmeralda. Ele não ia embora de jeito nenhum. E aí então ela queria isso mesmo, ela queria humilhar ele, pisar nele, sabe assim, orgulho ferido. E aí ele acabou ouvindo. Um dia ele acordava, porque daí eles brigavam, ele ia dormir no meio do mato. Um dia ele acordou e foi indo pra carroça da Esmeralda, que eram os ciganos, né? As casinhas eram as carrocinhas assim. E aí ele foi, voltou, no que ele tava entrando na carroça da Esmeralda, ele ouviu que ela fez uma amarração. Desculpa, não sei se é esse o nome, gente, mas vocês vão ler o livro, vocês vão entender. E aí ele ouviu, ele ficou muito bravo e quis ir embora. No que ele chegou lá, tava a Maria com o primo dela. Só que tava só se abraçando, ele fez o escândalo, ele queria brigar, queria. Como se tivesse um direito, né, gente? Homem é bicho triste. E aí, não, mas a Maria gostava dele, afinal, acabou perdoando, porque nessa função dessa amarração aí, ele ficou tudo feio, ele ficou magro, abatido, cansado, não se alimentava direito, não dormia direito, bebia. Foi pro fundo do poço mesmo. A Esmeralda quase conseguiu a vingança dela, porque ele foi pro fundo do poço. Aí, mas a Maria acabou perdoando. E daí depois descobriram que a Isadora era filha dele. A Isadora fugiu lá pro acampamento dos ciganos. E é essa parte que me parte o coração. Porque a Esmeralda foi muito grossa, foi muito. Grossa não, ela foi muito fria com a Isadora. Ah, eu queria tudo que elas ficassem amigas. Mas aí ela era muito fria, e ela olhava pra Isadora e lembrava, acho que ela foi preterida, né, gente? Ela era uma mulher vaidosa. Isso pra uma pessoa vaidosa é o fim do mundo. Eu acho que ela tinha ranço de lembrar disso. Mas o primo do Carlos, ele armou uma arapuca pra matar o Carlos, pra ficar livre o caminho dele com a Maria. E a Esmeralda se enfiou na frente. Mas a pedido da Isadora. A Isadora foi lá pedir pra ela, ajuda meu pai. Nem sabia que a mãe dela tava participando de tudo. Ai, ajuda meu pai, eu sei que você tem muita raiva dele, não sei o que. E aí a Esmeralda contou que ela tinha tramado e que ela queria se vingar. E a Isadora pediu que, por favor, ela não fizesse isso. E aí a Esmeralda falou que tinha muito orgulho dela, porque ela era uma menina forte, uma menina batalhadora. Ai, gente, essa parte eu chorei tanto. Queria que elas ficassem juntas, sabe? Curtisse aquela fase de mãe e filha, sabe? Enfim, quando o primo do Carlos foi matar ele, a Esmeralda se enfiou na frente e quem desencarnou foi ela. Que isso? E vocês ouviram as bombas? E aí a Esmeralda desencarnou e nem pôde curtir muito a filha dela.
Essa é a parte mais chata do livro. Porque pé na bunda a gente leva, né, gente? Ser preterida, a gente é todo dia. Ah, mas não poder curtir teu filho deve ser muito triste. E é isso. É muito lindo, sabe? Eu gostei, na verdade, eu gostei mais da história da Esmeralda com a Isadora. Eu fiquei torcendo, sabe, o final do livro para elas ficarem amigas, para elas ficarem juntas. Mas não aconteceu isso, talvez numa próxima vida, né? Porque esse aqui se passa lá em 1800 e pouco, então, 1700 e pouco. Então pode ser que numa próxima vida elas tenham curtido uma outra, né? É um livro muito lindo, eu super aconselho. Fala de orgulho, uma coisa que domina muito a gente, né? De vaidade. Mas é lindo, nota 10, tá bom? Ó, lembrando que não precisa ser espírita pra ler romance espírita. Beijo!